Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É um enorme prazer estar com todos vocês novamente em mais um vídeo aqui pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos comentários, obrigado, muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus por estar aqui com todos vocês, tá bom? Eu peço que você deixe seu like, inscreva-se nesse canal, tá bom? Não paga nada de graça. Eu peço a sua ajuda em nome de Jesus para que possamos fortalecer esse canal a levar a mensagem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu peço que você acompanhe comigo e assista o vídeo até o final, que não temos muito tempo, mas nesse pouco espaço curto de tempo que nós temos, eu peço a sua atenção, tá bom? Preste bastante atenção no que vamos falar hoje. Bom, nós sabemos que o sistema religioso evangélico tem trabalhado em cima de muitos versículos soltos na Bíblia. Bíblia que você tem em casa, que todos têm. Essa Bíblia que você tem na sua casa, ela foi toda traduzida, reescrita, renovada pelos católicos, certo? Mas quem escreveu toda a Bíblia foram os judeus. Os judeus foram os primeiros a receber a palavra do Altíssimo, certo? Isso nós não podemos negar, que eles foram os primeiros a receber as mensagens e as ordens do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor eterno. Então eles têm esse privilégio. Porém, nós que somos gentios, somos agraciados, justificados e abençoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso eu quero que fique bem claro para você. Nós já nascemos, nós aqui no Brasil, esse Brasil que tem pouco mais de 500 anos de existência aqui no continente americano, nós recebemos essa graça, já nascemos debaixo dessa graça. E todos os europeus também. Do ano 70 para cá, do primeiro século, né, com a queda do templo em Jerusalém, onde você pode descobrir tudo isso através do livro de Flávio Joséfo, que era um judeu influente, um judeu nato, filhos, né, de pais judeus, né? Então, você pode descobrir tudo isso lá. Mas vamos acompanhar comigo aqui, ó. E muitos versículos que os líderes religiosos e muitos pastores utilizam nas suas reuniões, nos seus cultos, dentro dos seus templos religiosos, e tem levado muita gente a ser enganado. Quando você não entende a Bíblia, quando você não entende que toda essa Bíblia foi escrita por judeus e que tem linguagem de figura, que tem exemplos, principalmente aqui, quando você abre a sua Bíblia nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos escritos depois da morte de Cristo, certo? Não é Novo Testamento. Está aqui nessa Bíblia como um Novo Testamento por causa que os católicos colocaram padres como Jerônimo, João Ferreira de Almeida, Martim Lutero, certo? Eles reorganizaram, colocaram em ordem católica. Essa ordem cronográfica aqui não é a original, porque a Bíblia judaica, a Bíblia de Jerusalém a Torá, os 5 livros pentateucos da Bíblia, eles não têm ordem, não tem capítulos, certo? Não tem. Aqui tem porque foi organizado pelos católicos. Então, eles colocaram esses livros como se fossem Novo Testamento, mas não é Novo Testamento. Você veja que Jesus nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. Jesus de Nazaré veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei, certo? Então, se ele nasceu debaixo da lei, então ele estava vivendo a lei. Se
se era a lei ainda, então não é Novo Testamento. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Pronto. Aqui você pode ver que Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne, em Jerusalém, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei. Você pode examinar na Bíblia que ele cumpriu a lei, ele se batizou, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi apresentado no templo, como era costume dos judeus. Tudo ele realizou, os atos judaicos, para cumprir a lei. Ele fala em Mateus 7, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Agora, no ano 33, na sua morte na cruz, Cristo pôs fim à lei, a antiga aliança. Com a sua morte, pôs fim à lei. O Novo Testamento, ele vem dar início a partir de Romanos, quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério trazendo a graça de Cristo para nós, os gentios. Não somos israelitas, não somos judeus, somos gentios. Estamos debaixo da graça de Cristo. Agora, presta atenção. Aqui Jesus de Nazaré, no livro histórico de João, capítulo 10. Vamos ver aqui o mais usado pelo sistema religioso evangélico, que tem enganado muita gente. Até eu fui enganado. Entenda comigo aqui, ó. João 10, 10. Você veja que eles usam muito isso. Para quê? Para enganar seus fiéis, para enganar seus seguidores. E o povo não tem conhecimento e acaba sendo enganado. Jesus de Nazaré fala assim para os judeus. Ele não foi enviado para mais ninguém, ele só foi enviado para os judeus. Você pode ver isso em Mateus. Pode procurar em Mateus capítulo 15, 24. Ele diz, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só foi para Israel, viu? No primeiro século não havia Brasil. Ele não podia ter sido enviado para nós, porque nós nem existíamos nesse século. O Brasil veio existir a partir do século XV. No final do século XV foi que o Brasil foi descoberto por um português. Tá? Preste atenção na história, analise, seja inteligente, não se perca no tempo, porque o tempo é o maior inimigo dos evangélicos. O tempo é o maior inimigo. Eles não têm conhecimento da verdade, da graça de Cristo e passam mentiras para o povo. E o povo acredita porque também não procura, não quer saber. Mas tudo que está na Bíblia aqui você precisa entender que tem tempo, que tem época, que tem data, que tem para quem foi escrito. E esses livros históricos aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João estão contando a história de Jesus de Nazaré, nos seus tempos em carne, lá em Jerusalém, no século I. No século I da era cristã. Preste atenção, de lá para cá já se passaram mais de 20 séculos, então não tem nem como ser para nós. Não faz sentido eu pegar isso aqui e aplicar na tua vida. Não faz sentido. Você acha que você pode pegar uma carta que foi direcionada para uma pessoa e aplicar para tudo, para você, para sua vida? Não pode. Não pode. Se fulano escreve uma carta para uma pessoa e coloca o remetente, coloca lá a direção, o local, a data, para quem é, o nome da pessoa, e ele perde essa carta e você acha, você pode aplicar na tua vida essa carta? Se ela está falando com outra pessoa, não pode. Assim também é a Bíblia. Não, mas é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. O problema é que nem tudo é para nós. O problema é que você lê de maneira literal. Você lê de forma errada. Você aplica para a tua vida aquilo que foi ordenado para outra pessoa. Deus fala para Josué, Josué, ser forte e corajoso que eu sou contigo. Vai nessa luta, homem valente, que eu sou contigo. Não temas. Vai, eu vou entregar nas tuas mãos teu inimigo. Deus está falando com você ou está falando com Josué naquela época antes de Cristo? Se você ler a Bíblia e dizer que Deus está falando com você, você está sendo enganado. Porque Deus mandou Josué matar. Deus falou assim, Josué, vai,
mata todo mundo lá em Jericó. Não escapa ninguém, nem cachorro, nem animal nenhum, e nem criança, nem mulheres. Todos serão mortos. Somente a prostituta Raabe foi salva porque ela tinha marca na casa dela. Você entendeu? Pelo favor que ela fez aos espias da terra. Então entenda isso. Deus mandou ele matar. Deus mandou Davi matar. Não é para escapar ninguém. Deus mandou Saul matar. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. Deus manda Moisés. Moisés abriu o mar vermelho. Deus manda Moisés sacrificar. Deus manda Moisés fazer um monte de coisa. É para você que Deus está falando? Me responda isso. Responda para mim. Deus mandou Gideão com 300 matar mais de 5.000 midianitas. É com você que Deus está falando? Ou é com Gideão? Responda para mim. É claro que não é com você. Está aqui registrado para a gente entender, para a gente tirar por exemplo, para a gente ver a grandeza do nosso Pai, do nosso Senhor, e não aplicar na nossa vida. Se nós tivéssemos que aplicar na nossa vida o que está escrito aqui, nós teríamos que andar de túnicas, com cinto na cintura, com espada. É ou não é verdade? Me diga. Teríamos que andar como judeus? Teríamos que andar apedrejando quem adulterasse? Se circuncidando? Responda para mim. Sacrificando animais? Veja que não faz sentido. Não faz sentido. Agora, os cães gulosos, os pastores evangélicos, se utilizam da Bíblia, querendo que você viva como Davi, como Moisés, como Abraão, mas não no que eles faziam lá, né? Mas sim para ganhar o teu dinheiro, para fazer você campanhas com você, fazem de você um comércio. Usam a Bíblia para comerciar. Vendem tudo dentro dos seus templos. Vende livros, revistas, vende cartão disso, cartão daquilo, maquininha para passar cartão. A sua oferta aqui é na maquininha. Isso é uma igreja ou é um centro comercial? Porque parece mais um centro comercial. Maquininha, meu amado, dentro da casa, onde se reúne pessoas como igreja para louvar e glorificar o Senhor Jesus. Maquininha de passar cartão. Que absurdo. Que absurdo. Isso não é igreja. Isso é um supermercado, é uma loja, é um shopping. Responda se não é. Isso é centro comercial. Estão comercializando a palavra de Deus. Usando a Bíblia, dizendo para você que Abraão fez, você vai ter que fazer. Mentira. Deus mandou fazer, você vai fazer. Mentira. Deus não está falando com você. A história é passada. A história é antiga. Você lê um livro de histórias antigas, que fulano matou o ciclano, fulano fez isso, fulano pulou de um prédio, aí você vai fazer também hoje? Isso fulano fez há 20 anos atrás, há 30 anos, há 40 anos. Você vai fazer também? Não pode. Mas está escrito, mas não pode. Está escrito, mas não está mandando para você. É com você que ele fala? Por acaso é o teu nome que está na Bíblia? É o teu nome que está na Bíblia? Não é teu nome que está na Bíblia. Quando você lê Deus falando com Gideão, é com Gideão que Deus está falando naquela época de guerras, de soldados com espadas. Hoje os soldados não têm espada, mas eles usam fusíveis, eles usam os fuzis, metralhadoras, pistolas. É diferente, é outro sistema, é um novo mundo, é uma nova era, não é mais a era antiga. Hoje a tecnologia é grande, então pare de ser enganado. Pare de ficar futurizando a Bíblia. É por isso que vocês são enganados. Ficam aí passando cartão para dar dízimo, para dar oferta. Meu amado, onde é que está escrito na Bíblia que tem que fazer isso? É mentira. Isso é invenção de cão guloso, como já dizia o profeta Isaías. Suas casas são como gaiolas cheias de pássaros. Prendem os homens e enganam e arrancam o seu último centavo. E você fica aí, né, agradecido por causa de uma cura, por causa de um milagre, de uma bênção, de um emprego, como se o nosso Deus te cobrasse alguma coisa. Nosso Deus é Pai, Ele nos deu tudo. O Senhor Jesus na cruz, Ele disse: Tetelestai, está consumado, acabou a escravidão. Ninguém mais
será subjugado a viver sob o comando de homens. Mas infelizmente, a maioria dos evangélicos hoje ainda vivem como escravos, subjugados, sob pressão, ameaças e medo de homens, com filosofias, com fábulas judaicas, trazendo à tona a lei de Moisés, reconstruindo, reedificando, costurando o véu. Estão tentando reconstruir o que Cristo destruiu na cruz, chamando Jesus de mentiroso, querendo dizer que Cristo foi inútil, querendo dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te abençoar, pois para mim foi. E eu creio. João 10:10, livro histórico de Jesus, é o que os cães gulosos mais usam. Ele diz assim, ó: está escrito, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus de Nazaré falando para você? Falando para mim? Não, ele está falando com os judeus. Aqui ele não estava usando essa Bíblia, porque primeiro que na época de Jesus não tinha Bíblia. Essa Bíblia aqui não tinha. Não se engane. Os únicos pergaminhos que tinham, as escrituras que Jesus lia, continham os 5 livros de Moisés, os Pentateucos, certo? Que é chamado de a Torá, e outros livros de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e outros Macabeus, Tobias, Judite, Sabedorias, Eclesiásticos. Tinha também outros livros como de Enoque. Eu quero que você entenda isso. Não era essa Bíblia aqui. Por isso que você não vai entender nada. Por isso que você é enganado. Quando ele fala que o ladrão não vem senão para roubar, matar, ele está falando de diabo? Ou é de um ladrão? Aqui diz que é um ladrão. Em toda a Bíblia que você lê tem o nome ladrão. Só que os pastores querem que você creia, e eles falam mesmo que esse ladrão aqui que Jesus fala é o diabo. Não, meu amado. Primeiro que diabo não existe como criatura. Nem não, como ser das trevas, como um espírito mau, não existe. Diabos são metáfora. São apenas um exemplo, é uma expressão que você usa. É como se você comparasse alguma coisa. Você não compara o seu patrão mau como um demônio? Um capeta? Você não compara a sua mulher como uma isso ou aquilo? Né? Você não fica fazendo comparações? Quando você vê uma pessoa má, você diz: esse cara é igual um demônio? Mas ele é um demônio? Não, é só uma comparação. Assim também é Jesus. Quando fala aqui em parábolas, a Bíblia é escrita com linguagem de figura dos judeus. Você nunca vai entender isso, porque não foi escrito para você. Você acha que quando estavam escrevendo esses livros aqui, estavam escrevendo dando uma direção para o Brasil, para a Alemanha, para a Argentina, Estados Unidos? Não. Não tinha direção. Escreveu para todos saberem. Porém, como eram dos judeus, eles escreveram como eles pensam, como eles sabiam. Não tinha alfabeto. Entenda bem, esse alfabeto que você tem hoje, esse alfabeto grego-romano não existia. Não tinha. Por isso que muitas palavras que tem aqui, muitas letras, já são desse nosso alfabeto. Então, na original, na Bíblia judaica de Jerusalém, na verdadeira, não tem essas letras. É totalmente diferente no hebraico, no aramaico, no latim. Cada interpretação tem um rumo diferente. Não vá se enganando, não vá pensando que tudo é... Não tem como. Cada país tem sua língua, cada país tem sua interpretação. As palavras não são iguais em todos os países, mesmo que tenham o mesmo sentido. Mas a interpretação, ela muda. A Bíblia inteira em si não é para você. Nem tudo que está escrito é para nós. Porque se fosse assim, você teria que matar, você teria que apedrejar quem adultera, você teria que se circuncidar, você teria que sacrificar animais. É ou não é? Então, você faz isso? Não, né? Pois então, pronto. E muitas outras coisas. São 613 preceitos, mandamentos da lei de Moisés. Quem pode praticá-los? Então, esse ladrão aqui que Jesus está falando não é diabo.
Diabo é um adjetivo, é um exemplo só, não é nome próprio. É uma comparação, é o que você compara. Alguém com um inseto, alguém com uma serpente, com um dragão, alguém com um dinossauro, alguém com um cachorro. Você faz muitas comparações com várias pessoas, como se fosse um apelido. Então não é nome próprio. Não é nome próprio. Quando você vê esses nomes na Bíblia, serpente, dragão, bestas, leopardo, leões, quando você vê esses nomes de diabo, satanás, não é nome próprio, não é o nome de um ser, de uma pessoa, não, são apenas adjetivos, metáforas. Era assim que eles se comunicavam, e até hoje você se comunica também. Você pode ver isso. Quando você vê falar que está havendo uma confusão na sua rua, né? Está havendo uma confusão, homens armados, aí muita gente diz assim, fechou o tempo ali. E fechou o tempo lá no campo de futebol. Fechou o tempo na casa de fulano. Porque fechar o tempo, na nossa linguagem, que é uma linguagem de figura também, é uma confusão. Como se viesse uma desgraça, morte. Por isso, que quando Jesus disse que vinha sobre as nuvens, no final dos dias que aconteceu em Jerusalém, os judeus entenderam que ele viria trazer juízo. Porque vir sobre as nuvens, segundo a Bíblia, é trazer juízo, quer dizer, fechou o tempo. Quando o sol se escurecesse, que nem fala, e a lua não der claridade, ali é fechar o tempo, que nem você fala hoje. Quer dizer, grande desgraça, tá vendo? Ali era o juízo. Ali, a grande tribulação. É preciso que você entenda a Bíblia. Ó, esse ladrão aqui, eles lêem versículo solto. Eles lêem só o versículo. Está escrito, João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quer dizer, isso é o diabo. O diabo veio para matar, rouba. Não veio o diabo matar, nem roubar e nem destruir. Porque quem mata, quem rouba, quem destrói nesse mundo são quem? São as próprias pessoas. É a malignidade, a maldade do ser humano. É a maldade do ser humano. Jesus fala até aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Ele fala assim, ó. Olha só o que ele diz aqui, ó. Na verdade vos digo, capítulo 10, versículo 1, ó, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Tá vendo? Quem é o ladrão que ele está falando aqui, que veio para matar, roubar e destruir? Tá vendo? Ladrão é esse aqui, ó, que não entra pela porta. Porque Jesus era a porta, ele fala aqui, ó. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha só. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você está me entendendo? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Naquela época dos pastores de ovelhas, porque o nome pastor foi dado a esses homens que cuidavam de ovelhas, meninos ou homens, a porta, ao local onde eles entravam, no curral, não tinha porta. A porta era o pastor que ficava. O pastor ficava ali e vinha chamando, e elas iam entrando. Se o que estivesse na porta não fosse o pastor, elas não entravam. Elas não entravam, elas não seguiriam. Quando o pastor chama elas, ela conhece a voz do pastor, aquele que cuida dela, porque o pastor é o que cuida. O pastor é o que trata, é o que cuida, é o que cura as feridas, é o que resgata as que caem no buraco, no barranco, que salva aquelas da boca do lobo, da boca do leão, do urso, que nem Davi, né? Davi disse que tinha matado um leão e um urso para salvar as ovelhas. Quer dizer, esse é o pastor é esse. Agora, o ladrão, que Jesus fala aqui, o ladrão não cuida das ovelhas. O ladrão não trata das ovelhas. O ladrão tosqueneia, né? Tira lã, rouba, mata, destrói. O ladrão vê um lobo e foge. Por quê? Porque não é o pastor. Ele não está ali para cuidar das ovelhas, ele está ali para roubar as ovelhas. Ele está ali para matar as ovelhas. Então ele vê um lobo, ele foge, ele não vai cuidar porque não é dele. As ovelhas não pertencem a ele. Então, é o que Jesus fala aqui, ó. Ele diz no versículo 6, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia.
tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Naquela época, ele dizia que era porta para os judeus. Não hoje. Hoje ele não é porta, coisa nenhuma. Hoje ele não é mais caminho, coisa nenhuma. Hoje ele é o Cristo ressuscitado. Ele vive em nós. Ele nos deu a graça. Ele nos deu o Espírito Santo. Hoje somos justificados no seu sangue, lavados, protegidos, santificados. No sangue de Cristo, no seu sacrifício. Quando você não crê nisso e vai atrás dos mercenários, dos ladrões, que nem Jesus fala aqui, aí você vai ter que crer no que eles falam. Que só é abençoado se der dízimo. Que só é abençoado, que só é de Deus se tomar a Santa Ceia. Só perdoa os pecados e entra no reino de Deus como salvo se for batizado em água. Se levar consagração de óleo em cabeça. Se subir em altar. Se fizer jejum. Se fizer campanha. Então é isso. Esse é o ladrão. Que mata, rouba e destrói. Ele não fala de Jesus. Ele não prega o evangelho da graça. Ele prega outro evangelho. Contrário de Cristo. Então esse é o ladrão. Jesus fala, o ladrão é para matar, roubar e destruir. Não foi o diabo. Que diabo não existe como próprio, como ser, como alguém ou como um espírito. Não. Uma metáfora, é um exemplo que você pode dar para qualquer pessoa. Eu posso ser um diabo. Você pode ser, qualquer pessoa pode ser um diabo. Assim você seja contra uma pessoa. Assim você seja contra, você seja adversário. Você não gosta, você critica uma pessoa. Você está se opondo. Então é como um satanás, como um diabo. É isso que significa esses nomes. Adversário, opositor, acusador. É o significado desses dois nomes dado na Bíblia. Tá bom? Diz mais, ó. O ladrão, né? No 10. Vim para matar, roubar e destruir. Mas eu vim aqui para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê e viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Entendeu? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, meus amados, eu quero que você entenda isso. Não está falando de diabo. Não é diabo que mata. Quem mata, rouba e destrói nesse mundo, não é diabo coisa nenhuma. Você não vê aqui falando de diabo. Porque tá falando lá, ó. Tá falando lá que é o diabo. Não é diabo. Ladrão é um homem, é o ser humano em si. Jesus de Nazaré já dizia para os judeus que não vem de diabo nem de Satanás os males do mundo. De onde é que vem os males? De onde é que vem a prostituição? De onde vem o adultério? O roubo? A matança? As desgraças? Vem da onde? Vamos ver? Leia comigo Marcos. Marcos, livro histórico de Jesus de Nazaré. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Acompanhe comigo. Diz assim, ó. Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. Jesus falou, ó, não compreende que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar. Jesus está falando para os judeus aqui, se você ler todo o capítulo, para você entender, é porque os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos. E os judeus, fariseus, vendo aquilo, criticaram, falando para Jesus, olha, teus discípulos comem e não lavam as mãos. Por quê? São imundos. Jesus falou, o que entra não é o que contamina o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina ninguém. Jesus falou. Porque o que entra vai para o estômago, do estômago para o intestino. E ali vira fezes e é jogado fora. Se torna puro. Jesus falou aqui, ó. Não é o que entra que contamina o homem. Não é o que entra no homem que o contamina. Entendeu? E ele diz no versículo 20, ó, e dizia, o que sai do homem
É isso que o contamina, é o que sai da tua boca, de dentro do teu coração. Ele vai dizer, porque do interior do coração dos homens, preste atenção. Ele não está falando que vem de um diabo, de um satanás, de uma criatura, não. Não é um diabo que entrou na pessoa, não é uma criatura, um espírito do mal que entrou, nada disso. Ele falou o quê? Preste atenção. O que sai do homem é isso que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, olha só, o coração do homem, de dentro de você, que saem esses males, os adultérios, as prostituições, os homicídios, tá vendo? Os furtos, né? Os roubos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a loucura e a soberba. Todos estes males saem de dentro do coração do homem, e é isto o que contamina. Tá vendo aqui? Não tem nada a ver com o diabo, com Satanás. Está dentro de você. Então quem vem para matar, roubar e destruir não foi diabo nem Satanás, foi o próprio homem que está aí matando, roubando e destruindo. E colocam culpa num diabo que não existe. Entendeu agora? É o espírito mal dele, do homem, dentro dele, está aqui Jesus falando, é de dentro do coração do homem que sai todo o mal. E Paulo lá em Gálatas também já havia falado a respeito disso que Jesus falou. Aí Paulo vem em Gálatas e fala também. Se você quiser acompanhar, Gálatas capítulo 5, ele fala assim, Gálatas 5:19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, as obras da carne, não é do diabo de novo, as obras da carne, são conhecidas, são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e todas as coisas semelhantes, acerca das quais eu digo de antemão e vos declaro, como também já antes vos tinha dito, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Herdar o reino de Deus aqui não é perder a salvação. Não herdar é não receber o Espírito Santo. Jesus falou para os judeus, lembra? O reino de Deus está dentro de vós. É esse reino aqui. Nós temos o reino de Deus quando obedecemos a palavra de Deus. Se não obedecemos, vivemos desordenadamente, praticando esses males aqui, então nós não temos o reino de Deus. Está aqui, não herdarão, quer dizer, não recebem o Espírito Santo. Tá bom? Então entenda, na Bíblia quando fala em ladrão, João 10:10, ladrão tem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? É o próprio ser humano, é os próprios pastores em suas igrejas, com maquininha, passando cartão para dar dízimo e oferta. Isso é o quê? Isso é barganha. Não é evangelho da graça. É ganância do ser humano. Sai de dentro do homem. Esse é o ladrão que Jesus fala, que veio para matar, roubar e destruir. É mercenário. Mercenário, não são pastores. Podem ter título de pastores, mas vivem às suas custas, tomando o teu dízimo, o teu dinheiro, que não existe mais na vida do cristão hoje. Tem na Bíblia, na antiga aliança da lei de Moisés, na nova aliança no sangue de Cristo, novo, na graça, não tem dízimo. Entenda bem, não tem. Nem tem campanha, nada disso. Tem ofertas voluntárias, da sua vontade, do seu gosto. Você quer ajudar? Pode ajudar? Tem como? Dê com alegria, que nem fala Paulo lá em 2 de Coríntios, capítulo 9. Contribua com alegria. Com alegria. Contribua com alegria, conforme o que propôs no teu coração. Entendeu? É isso que você tem que entender. Com alegria. Se é com alegria, então pode ter certeza que Deus abençoa. Em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza,
ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tá bom? Contribua com alegria, com paz. Se você está vendo que pode, ajude. Se você vê que não pode, está faltando alguma coisa em casa, era para comprar o gás, era para pagar uma conta, era o pão da manhã dos filhos, não dê. Não pense você que isso é sacrifício. Se você dê que Deus vai te abençoar, Deus está vendo o teu... Mentira, isso é hipocrisia. Você está necessitando, meu irmão, você está precisando. Você tem o dinheiro para pagar suas contas, sua conta de água, de telefone, de energia, teu aluguel, o pão dos filhos, é para comprar uma coisa, é para pagar isso, e você diz que vai dar na igreja, porque Deus está vendo que é um sacrifício, você nem podia dar. Isso é mentira, isso é coisa de mercenário, porque quem trabalha por dinheiro é mercenário. Mercenário não trabalha de graça, entendeu? Por isso que eles fazem isso. Isso é mentira, não vai nessa onda não. Aceite a graça de Cristo na tua vida, se liberte desse mal, entendeu? Não existe essa, você tem que dar, dê. Você era para comprar alguma coisa, dê na igreja. Deus está vendo teu sacrifício, você nem podia, mas mentira, está aqui. Paulo está falando, cada um contribua de acordo com o que propôs no coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você pode ter certeza que muitas pessoas nessas igrejas, eles dão dízimo com tristeza, dão dízimo sem nem poder. Às vezes deixa de pagar uma conta, de comprar um gás para levar para a igreja. Você acha que Deus está se alegrando com você? A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Você não está dando com alegria. E se não está dando com alegria, você é um hipócrita. Está sendo hipócrita. Não vai nessa onda não. Maquininha para passar cartão em igreja? Não é igreja. É centro comercial. Estão vendendo a palavra de Deus. Tá bom? Bazar, comida. É ou não é? Isso é igreja? Não. Centro comercial. É o que eu tenho para dizer. Meus amados, eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado por tudo, por essa presença de vocês aqui, hein? E eu digo para vocês com toda certeza, debaixo dessa graça de Cristo maravilhosa, você já é mais do que abençoado. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção na graça de Cristo, tá bom? Forte abraço, muito obrigado por tudo e até a próxima.